Bom dia, meus queridos segundo ano. Olha o professor aqui hoje. Esse vídeo, bom dia para quem está de bom dia, né? Boa tarde, porque tem gente que dorme, né? Acorda tarde demais, aí só vai assistir a aula depois do almoço, ó. De olho no vocês, tá bom? Hoje o professor, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Esses vídeos estão sendo ótimos. O professor descobriu que o bucho tá, né, precisando dar uma baixada, né? Fala, isso aqui não é nem bacon, é uma buchada inteira, né? Coloquei até um Hulk aqui na frente para ver se ele esmaga um pouco do bucho no vídeo, né? Hulk esmaga, para ver se esmaga um pouco desse bucho aqui, diminui um pouquinho. Mas enfim, em épocas de quarentena, né, em épocas de isolamento, vamos que vamos a nossa aula, né, o nosso dia a dia, que é o que nós precisamos. Precisamos manter aí, né, a nossa rotina, o nosso dia a dia, que é com a graça de Deus, logo voltaremos. Crianças, hoje vamos para o capítulo 6 do livro 2, vamos falar sobre organizadores textuais. Vocês estão vendo o quadro assistindo, não precisa assustar não, tá? O negócio não é tão quanto parece. Até porque vocês já veem, olha, vamos lembrar, capítulo 4 nós vimos referenciação, capítulo 5 nós vimos coesão textual e agora os organizadores. Repare que nós estamos falando sobre coesão o tempo todo. Desde o capítulo 4 do livro 1 até agora, nós estamos falando sobre coesão textual. A maneira que você tem de organizar o seu texto, tanto interiormente, né, as palavras, os pronomes, os advérbios, os numerais, as conjunções, as preposições, quanto que organizá-lo aí num todo significativo. Vocês têm aqui, novamente, sempre lembrando, tá lá, página, capítulo, atividade de sala, atividade proposta, tá? Vamos lembrar que as tarefas, as atividades discursivas, vocês já sabem, devem ser feitas no caderno, todas. Se tem lá na atividade proposta 2 questões discursivas, essas 2 vocês façam no caderno. Coloca lá o capítulo, a página, o número e a resposta. Só a resposta como sempre. Não precisa copiar a pergunta, correto? E as atividades objetivas vocês façam no livro mesmo. Atividades online, sempre fazer. Como nós trabalhamos capítulo 4 e 5, então a atividade online já deve estar feita, certo? Depois dos grupos que nós temos lá no WhatsApp, eu vou enviar para vocês uma planilha com tudo especificadinho. Da primeira semana, da segunda e da terceira. Capítulo, livro, assunto, as atividades que devem ser feitas. Colocarei lá como que vocês vão entregar e quando, certo? Depois eu coloco lá tudo certo, além da descrição que vocês têm no site das aulas. Bom, hoje vamos falar sobre organizadores textuais. Organização. Peguem o livro de vocês aí e vão acompanhando. Capítulo 6 do livro 2. Vão acompanhando aí passo a passo para vocês verem os exemplos que eu for falando, né, que eu for falando aqui, e vocês saberem certinho que é a ideia. O que é um organizador textual? Lembra que nós falamos de coesão e de referência? Ele também é um aspecto associado à coesão textual. Olha aqui, o que é isso? É um mecanismo de organização global. Ele é além da referência. A referência, que é catáfora, anáfora, intratextual, quando você se refere a algo, traz pronomes, numerais, artigos. Aqui é um método de organização global, ou seja, é o tipo de organização que torna o seu texto um todo significativo. Olha o conceito de texto de novo. Quando o seu texto ele fica claro, objetivo, lógico, ele tem um encadeamento lógico do início até o fim. E para isso nós temos esses organizadores. São difíceis? Não, não são. São coisas que nós usamos no nosso dia a dia. Você usa na sua conversa, você usa o tempo todo. Nós usamos o tempo todo esses organizadores. E quando nós usamos cotidianamente, a gente só não o faz
com aquela consciência, né, que a escrita tem que ter. Você sabe que a escrita, ela não é igual à fala. Vocês já sabem disso. Quando você fala, você pode retomar, corrigir, explicar que não foi aquilo que você quis dizer, né? Já na escrita, não. A escrita vale pelo que está. Por isso que hoje tem tanto problema na internet, cheio de treta. Já que a internet é só treteira, por quê? Porque o povo escreve as coisas. Vai dar opinião, né? Põe no Twitter, põe no Instagram, Facebook, o que for. Depois que está escrito e gravado, minha filha, acabou a história. Aí não adianta você falar que não, e não adianta apagar, igual tem um povo que faz aí, né? Vai lá e apaga que o povo já printou, já era. Se você falou uma coisa, ficou. Então, quando nós vamos escrever, isso não só em textos formais, como a redação do vestibular. Quando nós vamos escrever, nós temos sim que fazê-lo com consciência. E aí é a hora. Quando que eu vou usar isso na vida, professor? Quando você for fazer seu tweet, quando você for colocar comentário no Instagram, quando você for escrever algo sobre alguma coisa, você tem que ter a consciência exata do que você está falando, porque escrita é documento, né? Por isso que o povo aí, um monte de gente, só ganha processo nas costas em cima. Então, o que são esses organizadores? São mecanismos de organização, como vocês estão vendo, global. Aí na página 17 do livro de vocês, tem um texto sobre feminicídio. É importante que depois que vocês assistirem essa aula, vocês leiam esse texto, ou se quiser, dá um pause aí agora, lê o texto e despausa e continua na aula. É importante que você leia esse texto, porque esse texto ele mostra exatamente esse encadeamento. Inclusive, criancinhas, a atividade desse texto é para ser feita, viu? Está lá na página 18. Vai lá na folhinha, é para ser feita como tarefa, para vocês responderem e tudo mais. Mas leiam esse texto sobre feminicídio, que ele dá a ideia. O que é a retomada de uma ideia? O que é o encadeamento? O que é a conclusão? E lembrando, nós aqui não estamos falando ainda de conjunções. Isso é o plano geral. Porque conjunção, vocês sabem, cada uma tem um significado. Conjunção pode ser de causa, de consequência, finalidade, de oposição, de adição, de acréscimo, de proporção. Aqui nós não estamos falando ainda disso. Nós estamos falando de palavras que adquirem sentido para um encadeamento lógico do seu texto. E aí a gente vai começar a vê-las agora. Isso que eu coloquei aqui são os sentidos que vocês têm com essas palavras de encadeamento, os possíveis, né? Lá na frente no exercício, vocês têm um exercício que eu estou olhando aqui, tá? Só para não falar a página errada para vocês. Vocês têm um exercício aqui exatamente sobre isso. Na página 23, vocês têm trechos destacados em negrito, em que vocês vão falar qual é o sentido dentre esses aqui que eles possuem dentro do texto. É exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Bom, esses organizadores, eles começam pela enumeração. Enumeração é exatamente o que você está ouvindo. Enumerar. Em primeiro lugar, em segundo lugar, finalmente, você está enumerando. Se você pegar aí a partir da página 19, você pode ver isso. Aqui, ó, página 19, deixa eu mostrar aqui, ó, livrinho aqui. Quem está aí acompanha, quem está com o seu note, abre aí meia tela do seu notebook dentro da página aí, né, do livro. Mas vão olhando, a enumeração é isso. O que é enumeração? Você enumerar fatos. E aí você vai fazer uso dos numerais. Lembra a coesão referencial? Primeiro, segundo, 1, 2. Você vai enumerando. Desde enumerações simples, 1, 2, 3 motivos ou mais seriam necessários para explicar toda essa situação. Em primeiro lugar, podemos analisar a situação a partir da perspectiva. Aí, se você colocou em primeiro lugar, tem que ter um segundo, né? Em segundo lugar, podemos, e aí você vai encadeando o seu texto. Sequenciação, sequência, sucessão. Ah, professor, mas não é parecido com enumeração? Sim, é parecido. Só que na enumeração você vai usar números e aqui você vai usar sequências
de início, né? Por exemplo, é uma expressão de sequência, de início, quando você coloca lá inicialmente, que aí se tornou um advérbio, mas é uma expressão de sequência, assim como por outro lado é de enumeração, inicialmente, finalmente, você tem a sequência, a conclusão, né? Por fim, né? Depois de todos os exemplos expostos, isso é sequência. Você está dando sequência dentro do seu texto. Confirmação. Não precisa nem explicar muito, né? Uma expressão de confirmação. Se vocês olharem aí, vamos olhar aqui junto comigo. Se você olhar aí um de fato, com efeito, com certeza, você está afirmando. É bem verdade que você está confirmando algo. Você está usando expressões que confirmam aquilo que você já disse. Introdução. Aí no livro de vocês está até bonito, né? Está escrito assim, introdução do universo do discurso. Parece que você foi falar com a fonte. Não tem aí? Leitores de história em quadrinhos, HQ, isso é DC, viu? A fonte na DC é um dos símbolos de Deus na DC, né? Vocês sabem, vamos só abrir um parênteses aqui agora. Vocês sabem que na DC, a representação de Deus, na DC Comics, é chamada de a presença. Né? A presença, e às vezes ele ganha nome, Jeová, Yehá, tem os nomes lá. E aí essa presença, ela se concretiza muitas vezes por uma dessas simbologias. Uma delas é a fonte, outra delas é a voz. Assim como na Marvel vocês têm lá o One Above All, que é o um além de todos, né? O One Above All é o Deus da Marvel. Mas não é um Deus onipotente, todo-poderoso, né? Da DC, a presença com ele não tem conversa, não. Tem essa história de Thanos, de Joia do Infinito e nada disso, não. Lá é ele que manda mesmo e acabou a conversa. Não tem história, né? Então não é esse universo, né? Que universo de introdução textual. Então quando você tem esse universo, é o que? Introdução. É muito parecido com os advérbios de tempo e de lugar. No século XIX, você está fazendo o quê? Você está introduzindo uma ideia. No século XIX, você está informando o seu leitor a partir de que perspectiva você vai encadear o seu argumento, né? Na década de 50, isso são advérbios de tempo, ou ainda mesmo parecido com advérbio de lugar. Nas cidades do interior do Brasil, nas capitais e nas regiões metropolitanas, são elementos de introdução. Você explica, você vai falar algo, mas aí você situa o seu leitor em relação a tempo e em relação a lugar. Então isso é chamado no organizador de introdução ao universo do discurso. Colocar aqui em cima, síntese, resumo, sintetizar. Né? Aí desde palavras como resumindo, que pega o próprio resumo, né? E outras palavras sintéticas, se vocês olharem aí, ó, em síntese, em suma, em conclusão, você está resumindo, sintetizando a sua ideia. Lá no Enem, quando vocês vão fazer aquela última habilidade, né? Apresentar um projeto de intervenção, parará, é isso. Você tem que resumir o seu texto todo nesse último parágrafo. Reformulação. Você vai refazer, reformular. Você deu uma ideia e aí vai fazer outra. Olha, acompanha aí comigo. Ou melhor dizendo, quer dizer mais corretamente, né? Digo, melhor explicando. Tudo isso são reformulações. Ao invés de você ir lá e fazer um borrão, você reformula. Melhor dizendo, né? Tarará, e continua lá o seu texto. Reiteração. Como observamos? O que é reiterar? Aí vamos pegar o sentido da palavra. Reiterar. Quer dizer que você vai reafirmar algo.
Você já disse e vai dizer de novo. Como observamos, como já foi dito, como já afirmamos, como foi explicado no parágrafo anterior, né? De acordo com base nos exemplos dados, você está fazendo reiteração. Você está fazendo uma reafirmação daquilo que você já disse. Explicitação ou particularização. Explicar e especificar. Você explica especificando algo. Quando você fala no Brasil, particularmente na região sul, você usou isso. Você usou uma ideia, né, um organizador de explicação e de particularização. O coronavírus, nas regiões metropolitanas, você particularizou. Professor, mas região metropolitana não é parecido com o advérbio de lugar? Você não disse que isso é introdução? Se você tivesse usado no início da frase, aí ele seria uma introdução. Como você colocou ele lá para o meio, o coronavírus nas regiões metropolitanas, você particularizou, você explicou onde? Explicação. Introdução seria se você tivesse colocado isso no começo. Nas regiões metropolitanas, vírgula, o corona, aí você começou a frase, introduziu a frase. Você vê que é só uma questão de lugar. Por que organizar um texto escrito, ele dá um pouco de trabalho e tem que treinar? Por isso, a aula de redação tem que treinar. Não é só lá ficar falando, não, né? Tentando enrolar a professora, não entregar atividade, né? Tem que treinar, porque às vezes a simples mudança de ordem de um termo muda o significado. E aí, como eu disse, quando você está disputando uma vaga de centésimos, você não pode se dar esse luxo. Tem que saber mesmo. Né? Então a particularização é exatamente essa, né? Em caso particular, especificamente, você está particularizando. Adição e oposição. Isso é parecido com conjunção. Adição acresce, o e, como também, mas também, além disso, além do mais, não é só conjunção, mas é a mesma ideia. A ideia de acréscimo, né? Além do mais, acrescentando ao que já foi dito, você está fazendo isso. E a oposição, a contrariedade, né? O mais em oposição a, muito pelo contrário. Os fatos ocorridos e descritos até aqui, ao invés de serem maléficos, pelo contrário, são benéficos à situação apresentada. Se pelo contrário, você apresentou uma oposição. Eu estava vendo no grupo de WhatsApp de vocês essa semana, a professora de vocês mandou uma foto toda coloridinha, bonitinha, coisa mais linda. Até guardei para mim, viu, Karine? Peguei do seu também, que achei ótimo aquilo ali. A aula era para redação, mas é isso aqui. Aquela foto que a Karine mandou para vocês, de exemplificação, de encadeamento do texto, é exatamente o que nós estamos falando aqui. Você vê como que a gente trabalha em consonância, mesmo às vezes com falta de tempo e não conversando. A Karine mandou essa foto para vocês colorida, tem lá o outro sim, apesar disso, é exatamente isso. A organização do meu texto para você encadear a sua argumentação. Aquela organização que ela apresenta para vocês, colocado lá, tudo destaque, guardem aquilo, guardem esse ano, guardem ano que vem, pega, printa aquela foto e guarda no seu arquivo. Aquilo é para a vida, não é só para agora não, aquilo é para a vida, aquilo é o que nós estamos falando aqui. Como você usar esse encadeamento lógico do seu texto para que o seu texto fique claro, fique objetivo e organizado, que é o mais importante, né? Aqui, olha só, para cá, os professores esquecem que pode ir para o canto. Os aspectos de coesão textual são esses organizadores, acabei de falar. E aí nós temos também o que nós chamamos de palavras denotativas. Tem palavras que elas não se enquadram em nenhum desses sentidos aqui. Vocês vão ver lá na página 23 daquele exercício, quando você escreve isto é, ou seja, né? Isso é palavra denotativa.
Você vê que não é introdução, não é explicação, não é confirmação. Como elas são muito parecidas com advérbios, mas não se enquadram dentro deles, né? Ou seja, não pode ser advérbio de dúvida, né? Isto é, não pode ser advérbio de modo. Aí o que você tem? Uma palavra ou uma expressão denotativa, correto? Isso também está no livro de vocês, é só acompanhar, certinho? Então, olha só. Quando se trata de organizadores, vocês vão ver que os exercícios de vocês nesse capítulo estão todos bem encaminhados para esse tipo de uso de frase. Por isso que eu falei da página 17. É importante ler esse texto e responder aquelas questões. Nas atividades de sala e proposta, a mesma coisa. Não esquecendo a atividade da página 23, para cada expressão destacada você vai colocar um desses sentidos, ou expressão denotativa. Obviamente fazer no caderno. Certo, meus amores? Terminamos aqui esta aula nossa sobre organização, sobre organizadores textuais. Façam as atividades bonitinhas. Observem que o horário de vocês têm horários aí definidos. Lógico, cada um vai fazer o seu horário. Eu sei, mas não deixem acumular, viu? Façam sempre, por exemplo, são 3 semanas de aula que vocês estão tendo. Vocês tiveram 6 gravações minhas, né? Uma de gramática, 3 de gramática, 3 de interpretação. Uma para cada semana, contando a explicação, exercícios e tudo mais. Então vocês terão tempo para fazer isso, desde que se organizem, certo? Sempre prestar atenção. Não dormir, viu? Povo que vive dormindo, não é para dormir, certo? Tem que dar uns puxão aí, falar para os pais de vocês, uns cutucão de vez em quando, tá bom? Procurem sempre um ambiente legal para estudo. Não é ficar deitado no quarto, porque aí não dá, né? Aí quando você vê, o notebook já caiu, o celular já foi, você já está lá babando, dormindo, certo? Saudades, meus amores. Até a próxima atividade e estudo. Abração. Esmaga o bucho. Tchau.